Olá, galerinha do Eletrônica S2, aqui quem fala é André Vicente e hoje a gente vai para mais um vídeo de eletrônica básica. Mas primeiramente, olha só, eu queria falar porque eu fiquei 2 semanas sem postar vídeo. Bom, basicamente eu estava refazendo os cronogramas e tal, não sei o que, dos vídeos, e eu tava precisando de tempo porque tá barril, o colégio tá pesado e fazer vídeo também. Então, a partir de agora eu só vou fazer 2 vídeos por semana, eu vou alternar entre básica e um vídeo de prática, e depois com cálculos e um vídeo de que eu estou pensando em fazer vídeos de review, e digital já está perto de acabar, tá ok? Então digital vai ter, eu acho que ainda mais uns 2 vídeos, porque tá bem no finzinho mesmo. Então no vídeo digital eu explico melhor sobre digital. Então vamos lá para o circuito de hoje. Vamos falar sobre fonte simétrica, o que é, para que serve e como projetar uma relativamente simples a depender das aplicações que você quer no seu projeto. Bom, uma fonte simétrica é uma fonte que vai permitir que a gente tenha saídas com relação ao terra, tanto para mais quanto para menos. E no que isso implica praticamente, né? Bom, para alguns circuitos a gente precisa às vezes fazer a medição, não, a gente precisa criar uma fonte que alimente tanto o circuito quando ele subir, ou seja, quando ele precisar de uma tensão positiva, como quando ele precisar de uma tensão negativa. Por quê? Bom, pense num circuito de áudio, por exemplo. Eu estou mandando uma informação de áudio que é variável. Então, ora eu vou precisar fazer com que o alto-falante seja acionado, digamos assim, com uma tensão positiva e ora com a tensão negativa, né? Para ele poder ir para frente, voltar e assim produzir o som. Tem outras aplicações também, mas eu vou utilizar essa porque é mais simples de entender. Bom, eu poderia resolver isso colocando um capacitor em série, não é? O capacitor em série, o capacitor de acoplamento, que eu já até expliquei. Porém, qual o problema de eu utilizar o capacitor de acoplamento para esse tipo de circuito? Não é necessariamente um problema, mas é porque os capacitores em série, eles vão se desgastando com o tempo também. E, bom, principalmente por isso, não é? É um elemento a mais no circuito, ele é externo, tá ok? E com isso a gente tem algumas séries assim de problemas também, às vezes até a depender da aplicação, às vezes até em resposta em frequência. A gente tem que fazer alguns, às vezes, casamento de impedância. Então as coisas começam a ficar um pouco complicadas quando a gente precisa de uma matemática um pouco mais minuciosa também com capacitores. Então a fonte simétrica é um artifício muito interessante, porque ela é por isso também que você vê a maioria dos amplificadores operacionais funcionam com fonte simétrica, justamente para não haver essa necessidade da gente ficar acoplando os sinais, né? Então, com o próprio operacional que precisa da fonte simétrica, a gente pode fazer uma fonte simétrica. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Bom, a gente tem um operacional qualquer aqui. Na prática, vocês podem usar um 741 da vida, só para motivos de comparação. 2 resistores, 2 capacitores, uma fonte de tensão que você quer utilizar. E basicamente é isso. Existem topologias, até mesmo com operacional, que utilizam alguns componentes a mais, mas eu vou mostrar o básico, o básico, o básico mesmo. Porque é uma forma de deixar as coisas mais lúdicas, tá ok? Lembrando que todo o conhecimento que eu passo aqui nesse canal é uma coisa assim mais lúdica, mais prática, sem um respaldo técnico pesado. Não porque eu não tenho condições de fazer pesquisa e mostrar para vocês, mas porque eu acho muito chato
para a maioria das pessoas, não é? Ver isso daí eu acho relativamente chato. Eu prefiro ver esse tipo de conteúdo na escola. Eu estudo bastante algumas coisas também, mas na hora de fazer as coisas mais práticas, que é para teste, para quem é hobbyista, para quem não vai projetar coisa que vai ter que pôr no mercado, por exemplo, ah, tem muita coisa muito legal que a gente pode fazer e essa daqui é uma delas, bem simples. Temos aqui uma fonte de 15 volts, um divisor resistivo, eu coloquei um valor simbólico de 100k. Esse valor pode variar, depender da impedância de entrada do seu operacional, se caso um valor aí que seja, como posso dizer, baixo o suficiente para a impedância de entrada do operacional não interferir, porque ela é bem alta, mas pode haver algum probleminha com isso aí. Você botar valores muito altos lá para a ordem de mega ohms, pode ficar um pouco estranho a precisão do seu sinal. E se você botar valores muito baixos, você vai consumir mais corrente da sua fonte, né? O que de uma certa forma não é desejável. Aqui é só para a gente pegar uma tensão de referência. Essa topologia, digamos assim, do operacional, eu já expliquei para vocês, é o seguidor de tensão, né, uma realimentação negativa com nada além de um fio na entrada inversora, ou seja, a tensão que tiver aqui vai ser a mesma que vai ter aqui. E com isso a gente já tem a base para fazer um entendimento de como é que funciona nossa fonte simétrica. Bom, se eu tenho 15 volts aqui, eu vou até simular, vou colocar o terra aqui embaixo, onde geralmente a gente teria nossa fonte, né? Com o terra aqui embaixo. Deixa eu dar um zoom to fit aqui e depois sair tirando. Esse negócio é muito escroto. Então vamos simular uma simulação convencional aí. Eu não fiz no Ever Circuit porque eu não tenho como colocar fonte externa no operacional lá. Então aqui a gente tem aqui embaixo o circuito e eu vou pegar a tensão desse ponto aqui. Observem aqui que está 7 volts e meio, cravadaço. Então o que essa fonte está fazendo? Ela está pegando a metade da minha tensão, que é 15, e colocando a metade exata aqui no meio, tá ok? Então eu vou colocar agora o outro medidor. Então eu vou puxar aqui a barrinha para ficar melhor de observar, né? 7 volts e meio, eu tenho aqui no verdinho lá embaixo. Se eu clicar aqui no azul, eu tenho meus 15 volts. Super tranquilo, né? Até aí de entender. Então vamos lá. Agora, e se eu tirar... eu delete aqui. Se eu tirar esse terra daqui e colocar aqui, o que acontece? Num circuito que está isolado aqui, não é a base de alguma bateria ou qualquer coisa aqui, mas essa etapa aqui, claro que você não vai curto-circuitar isso com outras coisas, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Se eu der o simulate e medir agora aqui em cima, né? Se eu tomar esse ponto central aqui como referencial, esse ponto central, deixa eu ver se tem como dar um zoom profit para ficar interessante. Se eu tomar como base esse ponto central aqui como o terra, aqui em cima, olha só a tensão que eu vou ter. Que coisa interessante, 7 volts e meio, dá para ver aqui, não? Se eu pegar esse ponto aqui embaixo, que está em azul agora, aqui embaixo, eu vou mostrar aqui para vocês. 7 volts e meio aqui em cima, que é o verde, e se eu clicar no azul, aqui embaixo eu tenho menos 7 volts e meio, olha que coisa interessante. Então se aqui for o meu zero, deixa eu tirar esse zoom to fit, oh meu Deus, eu sempre tiro pelo lado errado, aqui. Bom, se aqui for o meu zero, se aqui for o GND do meu circuito, eu vou ter tanto uma fonte positiva quanto uma saída negativa. Existem várias aplicações aí, tá ok? Eu não vou ficar citando uma por uma, às vezes você precisa, é isso que eu vou ter que dizer, não é? Às vezes você precisa de uma fonte simétrica, é uma coisa interessante, principalmente para esses circuitos de áudio aí. Só que agora vamos falar de um outro ponto importante, né? Se vocês olharem o datasheet de um amplificador operacional, principalmente coisa tipo o 741 da vida, vocês vão ver que a corrente é baixinha, né? Na casa de alguns miliamperes, eu nem sei, eu acho que uns 20, por aí, miliamperes, talvez um pouco mais, um pouco menos, não tenho certeza.
Isso é uma corrente muito baixa, você não vai conseguir fazer muita coisa com isso. Então, só para falar, isso aqui, só essa topologia puramente é só para fazer a, a fonte, né? A fonte simétrica, que não é de forma alguma para você alimentar circuitos de alta potência, não é? De que potência, assim, isso daqui é para você alimentar alguns circuitinhos pequenos, que você vai fazer alguns testes. Os circuitos vão consumir muito pouca corrente, né? 20 miliamperes, algumas coisinhas besteira. Né? Lembrando que se eu dobrar aqui a tensão, né, de 15 para 30, eu vou dobrar aqui a tensão de saída também. Né? Então, com relação ao meio, aqui eu vou ter 15, aqui eu vou ter menos 15. Então, aqui você dimensiona a sua fonte conforme você precisar. Agora, para solucionar esse problema, existe, por exemplo, alguns amplificadores de potência que vocês podem fazer, que é, por exemplo, um amplificador transistorizado push-pull. Vocês podem colocar aqui na saída e vocês vão ter um ganho, uma isolação, digamos assim, né? Isolação não, fica ruim essa palavra. Vocês vão ter etapas diferentes, não? Uma etapa para você fazer a fonte simétrica, digamos assim, e outra etapa que vai ser a parte onde vai fornecer realmente a corrente para carga, etapa transistorizada. Bom, aí vocês podem estar se perguntando, para que servem esses capacitores aqui? Né? Lembrando que vocês podem utilizar regulador de tensão também, né, da série 78, né, 7805, 7879, né? 7805, 7905, por exemplo. Um retifica positivo, outro negativo. Então você poderia fazer uma fonte simétrica com eles também. Mas qual a vantagem aqui da fonte com operacional? Rapaz, a impedância de entrada é alta, como sempre, coisa de operacional, né? Impedância de entrada altíssima, porque usa MOSFET. Impedância de saída baixíssima, perto de 0 ohms. Então, isso é bastante interessante em algumas fontes. E aí, depois a gente vem com a nossa tapinha de potência lá. E esses capacitores aqui, eu não vi nenhuma explicação, mas eu creio que sejam para pelo menos duas coisas. A primeira delas, obviamente, seriam como uma espécie de capacitor de desacoplamento. A depender de onde você está pegando essa tensão aqui, né? Você está pegando já retificada de uma outra fonte para fazer essa etapa aqui posterior. Uma espécie de capacitor de desacoplamento poderia ter até antes também só para fazer a garantia. Só que esse valor é muito alto, não é para isso que a gente quer. Se a gente colocar aqui mais, tipo, porque do operacional não vai sair muita coisa, realmente. Eu tenho que admitir que do operacional não vai sair muita coisa. Então esse capacitor aqui não precisa ser tão alto assim. Às vezes eu acho que até 10 micro pode servir. Mas é para ele fornecer uma energia inicial ao circuito também, né? Na hora que seu circuito começa a pedir corrente, se ele tem uma variação de frequência relativamente interessante, ele vai pegar essa energia primeiramente nos capacitores e assim não fazendo uma sugada de corrente direto para o seu operacional. Eu imagino que seja também principalmente para isso, tá ok? Ah, e com isso você vai conseguir algumas correntes de inicialização do seu circuito, né, um pouco maiores do que você normalmente conseguiria, do que se você puxasse simplesmente ligasse direto algumas coisas, né? Porque tem, por exemplo, eu vou ligar um motor. Estou ligando um motor, no momento que ele começa a girar, ele consome bastante corrente, porque o torque que ele vai ter que fazer para sair da inércia é muito alto. Ele vai precisar de mais corrente. Esse banco de capacitores, digamos, banco não é para você ligar um motor, né? Mas isso daqui vai fornecer essa corrente inicial que alguns circuitos precisam, que eles puxam um pouquinho mais no começo. Claro que aqui é besteira, né? A gente está falando de correntes um pouco mais altas do que o operacional aguenta. Estou falando de correntes super altíssimas, né? Mas vocês entendendo o princípio fica fácil, né? Algumas correntes iniciais ele vai conseguir suprir para vocês. Bom, para o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vão desculpando aí para aqueles que talvez assistam o canal, não sei regularmente, não sei se tem alguém que faz isso, mas pela demora para postar vídeo, né? Que eu até agora eu acho que eu não tinha atrasado
ou eu não tinha parado de fazer vídeo. Eu parei essas 2 semanas, não expliquei nem nada, porque tava uma correria da zorra. Mas agora eu vou voltar com menos vídeos por semana, só que vou tentar trazer algumas coisas um pouco diferentes aí para vocês, do que ficar só postando aula, 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 aula. Porque aula tem no YouTube inteiro, né? Aula, quem quer ver aula, vê aula e facilmente. Eu vou mostrar coisas legais. Então, fiquem sabendo que eu estou trabalhando também num curso de osciloscópios, eu devo lançar aí por algum dia desses aí. Então, quando eu fizer o lançamento dele, eu aviso para vocês aí do canal, para vocês poderem estar dando uma olhada. Então, para o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.